A igreja Capim Macio, ela começou literalmente do zero. Nós já estávamos na igreja da Zona Norte até a chegada e o convite que nós recebemos do pastor Josinaldo. Ele anunciou dizendo que a gente ia continuar indo para a Verbo da Zona Norte, mas como convidado. Que a Verbo da Vida Zona Norte ia abrir uma filha na Zona Sul. Para a gente foi uma alegria, uma surpresa e ao mesmo tempo aquela questão de saudade de onde a gente estava, né? Mas o pastor disse assim, estão comigo? E a gente foi, né, juntos. Estamos, pastor, estamos com você. Existia pessoas aqui de Capim Macio congregando conosco na Zona Norte e assim nós começamos o trabalho. E a igreja começou no CIA Hub, a Zona Sul. Era uma sala alugada, alocada por períodos específicos durante a semana. Ainda não tinha departamento infantil, nem livraria, não tinha onde guardar os instrumentos. E nós tínhamos essa incumbência de desmontar e montar o som dia após dia. Vinha ali 5 pessoas e o pastor dizia, independente, eu vou pregar para quantas pessoas estiverem aqui. Então, realmente foi um desafio, mas foi um desafio que gerou em todos nós, eu acho que muito mais vontade de fazer com que essa igreja crescesse. Foi isso que aconteceu, né? A palavra foi edificada, foi lançada, pessoas vieram, né? Tanto é que aquele espaço ficou muito pequeno rapidamente. E ele dizendo que ia alugar um prédio na Capim Macio. E tomamos um café aqui na esquina. E aí a gente disse, será que não vai ser ali, pastor? E eu acho que uns 20, 30 dias depois, ele disse, você lembra aquele prédio que a gente tomou café? Eu disse, lembro, vai ser lá a igreja. E eu me lembro como se fosse hoje ele me convidando para, junto com outra comitiva de irmãos, a estarmos aqui nesse prédio. Nós colocamos os pés aqui quando isso aqui literalmente estava abandonado, em ruínas. E eu ficava olhando para o pastor e ele olhava para mim e eu dizia, pastor, eu estou quase lhe falando aquela frase, pode alguma coisa boa sair daqui? E ele sempre confiando assim, não, Igor, nós vamos botar os pés aqui em pouco tempo. 3 meses depois, nós já estávamos aqui, cultuando ao Senhor, com tudo reformado. A gente pegou do alicerce, assim, do início da reforma, até as limpezas, limpeza por cima de limpeza, limpeza por cima, e todo mundo, toda a liderança, todos os membros da igreja abraçou a causa para a Verbo Capim Macio hoje, graças a Deus, está dando o seu 2º ano. E a gente tem visto nesses 2 anos o propósito dessa igreja sendo cumprido nesse lugar. Vidas alcançadas, famílias restauradas, crianças alcançadas com o Evangelho e sem nos deixado felizes, tem nos mostrado que tem valido a pena todo o trabalho, toda a renúncia, todo o sacrifício para que essa igreja esteja funcionando hoje. Capim Macio surgiu como uma resposta de Deus para as nossas orações. Enquanto a gente estava orando para saber onde iria congregar, né? Aí o pastor me chamou, Pablo, nós vamos iniciar um trabalho em Capim Macio e gostaria de contar com você para ajudar no louvor e tudo mais. E assim, foi uma resposta de Deus mesmo. Nós começamos lá no C-Hub ainda, ali na Roberto Freire. Começamos aí, eu ia tocando, Melissa visitando, e a igreja nasceu, cresceu e nós estamos até hoje aqui, né? Casamos, tivemos a nossa filha, né, a Aika, que agora está fazendo 5 meses. Isso. E servimos aqui com um coração muito feliz. E a gente, desde que chegou no Verbo da Vida, só cresce como casal, só cresce como pai, como filho, como servo. É uma satisfação enorme poder fazer parte disso, né? Ter visto o que Deus colocou no coração do pastor se realizando. Quando nós recebemos o convite do pastor Josinaldo para estar servindo ao Senhor nesse lugar, nós acendemos o nosso coração que nós não estávamos aqui para ser mais uma igreja, para ser mais uma congregação, mais um CNPJ, mais uma placa congregacional, mas sim o reino de Deus em atividade. E quando nós viemos para cá, nós entendemos que Deus plantou a nossa igreja nesse lugar para alcançar um povo que não consegue ser atingido pelas outras igrejas. Existe um povo específico, existe uma voz específica, uma mensagem específica para um povo sedento pela palavra de Deus. E nós entendemos que nós não entramos em competição, mas nós entramos em atividade no reino de Deus. É uma igreja nova, é um bebê, né, como a gente chama, mas é um bebê que já está crescendo, que já está andando, que já está forte, né? As pessoas que chegaram aqui enfraquecidas no início agora estão fortalecendo outras, né? Estão segurando as mãos das outras.
Então isso é muito importante numa igreja, né? Isso a gente vê aqui. E somos muito gratos, porque todas as vezes que chegamos aqui, nós já somos recebidos com um sorriso, com um abraço. Então nós sabemos que as pessoas realmente se importam conosco e nós podemos retribuir isso também da mesma forma, com muito amor, com muita gratidão. Acho que é isso. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho e pelo cuidado. A gente queria, como liderança do Verbo Capim Macio, expressar a nossa gratidão a todos que de alguma forma têm contribuído e colaborado para que essa igreja esteja funcionando hoje. Uma igreja, para funcionar, ela precisa de recursos financeiros e recursos humanos. Isso graças a pessoas generosas, investidores. Então nós queremos expressar a nossa gratidão aqui como liderança a cada um de vocês que tem acreditado nesse projeto chamado Igreja, que é um projeto de Deus, tem investido, tem contribuído para que essa igreja funcione e funcione com excelência, para que ela esteja aberta e pessoas sejam alcançadas. Não importa a quantidade de pessoas, a frequência no culto, o que importa é a qualidade do serviço que damos para Deus e que essas pessoas sejam impactadas com o amor de Deus. Então fica aqui a nossa gratidão como liderança a cada um que tem servido, tem colaborado, afirmando que Deus é um bom recompensador.